Olá, bem-vindo ao módulo 5 do curso técnico em administração da Unilas, com o tema Comunicação nas organizações empresariais. O conteúdo deste material, então, refere-se ao processo de comunicação, comunicação integrada, comunicação estratégica, estilos de comunicação organizacional, a capacidade de comunicação na empresa, barreiras do processo de comunicação. Então, a comunicação organizacional integrada ela envolve três áreas bem específicas dentro das organizações. Uma delas, né, as relações públicas, que a gente chama de comunicação institucional. Tá? Comunicação institucional, que inclui o marketing social, marketing cultural, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, identidade corporativa, editoração multimídia, publicidade institucional. Então, quando eu vendo aí a empresa. A comunicação interna nós chamamos de comunicação administrativa, processo comunicativo, fluxos informativos, redes formais e informais, barreiras, mídias internas, é a comunicação interna. E por fim, o marketing, que é a comunicação mercadológica, que é comunicação externa, no sentido aí, no caso de produto e serviço. Inclui a publicidade, promoção de vendas, feiras e exposições, marketing direto, merchandising e venda pessoal. Tá? Então, chamamos de comunicação todo ato ou efeito que tem por objetivo a transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, do emissor para o receptor, por meio de um código comum que é a linguagem. Segundo Laswell, todo o processo de comunicação seria definido a partir de perguntas básicas como quem, estudo da produção, diz o que, análise de conteúdo, em qual canal, estudo de mídia, para quem, refere-se à audiência, com que efeito, os efeitos da audiência diante da mensagem. Sendo assim, as estratégias de comunicação no contexto social são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de todos os tipos de atividades e propostas a serem desenvolvidas pelo indivíduo. Fazem parte do desenvolvimento das organizações a fim de atender seus objetivos no sucesso de suas atividades profissionais. Então, o processo de comunicação sempre vai ter um emissor e um receptor, e com uma mensagem. Essa mensagem ela é codificada através de uma linguagem, através de um canal, que pode ser escrito, verbal, radiofônico, internet. Entretanto, pode haver ruídos. Esses ruídos podem ou não interferir de uma forma maior ou menor nessa comunicação. E eu preciso ter o feedback, preciso ter o retorno. Então, eu mandei uma mensagem, espero que a pessoa entenda a forma que eu mandei, ela tem que me dar a resposta. É assim que deveria funcionar. Então, o processo é sempre desse emissor que codifica uma mensagem, usa um canal de comunicação, esse canal de referente a essa mensagem, que é decodificado depois pelo receptor e que vai me dar um retorno. Tá? Vai me dar um retorno. Então, os problemas de comunicação são grandes. A comunicação fragmentada ou integrada. O que seria o correto? Uma comunicação integrada que potencializa o relacionamento com os stakeholders. Stakeholders, nós chamamos a todas as pessoas, instituições de interesse da nossa empresa. Pode ser fornecedores, clientes, funcionários, órgãos públicos, e qualquer outro ente mais específico que influencia ou que é influenciado pelo meu negócio. Uma comunicação integrada fortalece a imagem e a reputação ao viabilizar um trabalho que conecta todos os pontos da marca e minimiza erros e crises em campanhas, pois tem o planejamento como base. Uma comunicação que não é integrada, aquela que é feita assim aleatoriamente, ela é desarticulada, gera erros em tom de voz e posicionamento. Ela é desarticulada ainda pensa em interno versus externo, em on e off, num trabalho conjunto. E uma comunicação desarticulada não avalia riscos e danos para a imagem e a reputação, só olha para os canais. Então é a importância da comunicação mais integrada. E a comunicação interna é a solução para a maioria das questões que ocorrem dentro das empresas. Porém, quando não acontece de maneira saudável, ela também é causadora de grandes problemas. Assim, gente, olha, a comunicação é um problema seríssimo, tá? Toda empresa tem. O que é problema de comunicação? A informação não chega como devia, tá? Às vezes eu acho que eu falei, eu acho que ficou claro e não ficou.
E a culpa é sempre de quem emite a informação, não é de quem recebe. Eu tenho que garantir, por isso que existe o feedback. Se eu passo uma mensagem para minha equipe, eu tenho que garantir que eles entenderam. Como é que eu vou saber? Eu tenho que pedir um retorno. Ó, é para fazer tal coisa. Vocês entenderam? Entenderam. O que é para fazer? Entendeu? Vocês responderam porque eles de fato entenderam. Então, a comunicação gera um trabalho do cão nas empresas, um problema seríssimo, né? Porque afeta o cliente, afeta o fornecedor, gera clima de insatisfação, gera desconfiança, desarmonia, né? Então, eu preciso ser claro, gente. Vocês têm que dar sempre informação clara, tá? Olha, eu vou fazer isso, tá certo? Eu vou fazer aquilo. Você pode fazer isso por mim? Procura sempre ser claro quando se escreve. Então, a mensagem, quando manda um WhatsApp, quando manda um e-mail, precisa ser clara, entendeu? Precisa ser detalhada para que realmente haja a compreensão. E pode haver muitos bloqueios, né, na comunicação, essas barreiras. Bloqueios, uma audiência seletiva. O que é uma audiência seletiva? Eu só ouço o que eu quero. Daí é complicado, entendeu? Você tem que estar aberto a ouvir. A pessoa daí sai caminhando pela metade da conversa. Então isso é uma audição seletiva. E os ruídos, né? O diz que a rádio corredor, né? Alguém no meio falou alguma coisa, isso atrapalha. Tá? Então as barreiras do emissor, quem emite a mensagem, usa muitas vezes uma linguagem e símbolo que é inadequado para aquele grupo. Ou uma linguagem muito rebuscada, ou uma linguagem muito ruim, né? Muito pobre em vocabulário, muito pobre em se expressar, né? Não sabe formular uma frase completa, uma orientação completa. Também uma pessoa pode ser tímida, impaciente, então não vai passar uma mensagem correta. Escolhe um momento impróprio para fazer aquela mensagem. Tá todo mundo lá na festa, o cara vem dar uma orientação de meta, não é hora para aquilo, entendeu? Então não foi no momento certo, o pessoal nem se ligou daquilo. Supor que o receptor já domina o assunto a ser tratado. Eu acho que eu pensei que tu já sabia. Isso a gente ouve muito. Pô, o que você não me falou? Eu achei que tu já sabia. Poxa, entendeu? Não pode, eu tenho que confirmar. Sempre tem que confirmar. Barreira de quem recebe. Tá desatento, tá impaciente, tá com pressa, daí ouve as coisas pela metade. Tendência de avaliar e julgar, eu não gostei, né? Não vai dar certo. Isso é a pior coisa que existe. Você está numa reunião, você dá uma orientação, uma diretriz, daí um engraçadinho, não vai dar certo. Poxa, entendeu? Você nem tentou ainda, você nem julgou. Aí por que não vai dar certo? Eu não sei, eu só sei que não vai dar certo. Poxa, é difícil, entendeu? Não pode fazer dessa forma. Pessoa que usa de preconceito, tá? De qualquer tipo de forma, né? Cor, raça, sexo, qualquer tipo de preconceito. Desconfiança em relação ao emissor. Eu não confio nessa pessoa. Né? Então, às vezes é a pessoa errada, né? Que tem que estar passando uma mensagem. Pessoa que não passa confiança. E a resistência em aceitar a mensagem por excesso de autoconfiança. Não precisa me explicar porque eu já sei, né? Isso também a gente ouve. Você quer ajuda, não precisa que eu já sei. Daí vai lá e dá errado, tá? Então é uma barreira do receptor. Uma barreira que pode acontecer nos dois, né? Pouca disponibilidade de tempo para desenvolver aquele conteúdo, né? Para as coisas ficarem certas, ou seja, aquelas reuniões assim, vamos começar logo porque eu já tenho compromisso. Isso é ruim, tá? Porque você já condicionou ao segunda ação. Então você já está entrando pensando em sair. Como é que você vai assimilar alguma coisa? Interesse em distorcer a mensagem, hostilidade. Não, eu vou ferrar com o outro, eu vou inverter as coisas. Né? Isso é cruel. E diferença na hierarquia e no nível cultural. Tá? Então, às vezes, tem que também nivelar. Por isso que existem os níveis na empresa, né? Para cada um ter o seu grupo de suporte. E a barreira no ambiente, na adequação do canal escolhido. Eu mandei um e-mail. Poxa, mas ninguém abre e-mail, entendeu? Por exemplo, a pessoa diz, eu te mandei um e-mail e tu não respondeu. Mas eu abro e-mail lá uma vez por semana, entendeu? A gente usa o WhatsApp. Então, usou o canal errado. Mandei uma carta, né? É difícil hoje a pessoa usar. Então, então a pergunta é, como você quer que eu mande as mensagens para você? Né? Qual é a melhor forma de me comunicar com você? Dessa forma. Distrações, ruídos, interrupções frequentes também afetam a qualidade, né, o problema da comunicação. E as pessoas também elas reagem desses 4 tipos, tá?
Tem aquela pessoa que é agressiva, ela não considera as necessidades dos outros e ela é muito rude. É o grosseiro, então ele não ouve, ele não passa informação, nada. Tem o passivo, que é submisso e não costuma expor a sua própria opinião. Daí também é ruim, tá? Porque se você não diz o que você pensa, ou as suas necessidades, ou se você entendeu ou não, você está dando chance para quem o emissor da mensagem é achar que você já sabe. Então também não pode ser passivo. O passivo agressivo, ele disfarça a sua agressividade com brincadeira. Né? É meio engraçadinho, né? Então é o que distrai. Geralmente aquele que distrai nas reuniões é aquele que atrapalha as reuniões. É o passivo agressivo. E teria, né, o comportamento mais adequado que a gente chama de assertivo, que é mais respeitoso, age com empatia e com objetividade. Então aqui a diferença de uma comunicação agressiva e uma comunicação assertiva. O que é ser agressivo, né? Falar com super, porque eu mando, porque eu sei, porque eu sou o cara, né? Não se atenta ao tom utilizado, o tom de voz, fala mais alto, né? Grita, esse tipo de situação. Pode interromper a fala dos outros, né? Então é uma comunicação agressiva. Não pensa nas palavras que usa, daí acaba ofendendo. Qual seria o ideal, né? Qual seria o correto? A comunicação assertiva. Não utilize a hierarquia como argumento, entendeu? Então, assim, não é porque eu sou gerente que eu não posso te ouvir. Não é porque eu sou o teu superior que eu não possa acatar uma sugestão sua. Tem clareza do que deseja se comunicar, ouve antes de falar e se importa com as perguntas que faz, né? Então a pessoa está mais interagindo, interativa para solucionar, para encontrar uma boa comunicação. Então, que estratégias eu posso utilizar, né? Preste atenção na sua linguagem corporal, olhar para a pessoa, né? Gesticular, demonstrar interesse, controle as suas emoções, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil. A gente quer estourar, às vezes a pessoa não tem razão, já quer, né? Já partir para a ignorância, mas não pode, tem que controlar suas emoções. Ouça com essência, ouça de fato o que eu tenho a dizer, estruture as suas ideias antes de falar, para não falar besteira, né? Pratique dizer não com sabedoria, né? Não é ofensivo, é a forma como você diz. Tenha clareza e simplicidade e o timing, né? Timing assim, é o momento certo. Poxa, a pessoa não pode ser inconveniente, né? Então tem horas para você falar as coisas, tem hora para você comunicar o que você precisa comunicar. E esse aqui é engraçado essa charge, né? Charge, que é o poder de um boato, né? Então ele começa lá na frente, né? Ô Zé, quero o número deste pedido, né? Então ele pediu lá, daí o outro ele passou no corredor e ouviu despedido, ele falou deste pedido, o cara já leu despedido, despedido, daí o cara não, quem? O Zé, né? O quê? Daí o outro, o Zé tá despedido, né? Eu também, né? O Zé e o Tadeu, eu falo também deu o Tadeu, o Zé e o Tadeu estão despedidos, todos nós vamos ser despedidos, que desespero, olha só, ele só pediu um pedido. Então a gente chama isso muitas vezes da rádio corredor, né? Os boatos. Alguém disse isso, alguém disse aquilo. E isso não dá, né? Não, então tem que sempre ir na fonte. Então o problema de comunicação é um problema bastante complexo, bastante sério, tá? É importante que você então tenha isso com bastante clareza e exercite a comunicação, tá, pessoal? Vocês têm que conversar mais. Né, tem que se comunicar melhor. Eu vejo, né, a gente recebe das pessoas, funcionários, alunos, né, recebe assim um WhatsApp muito mal escrito, né, e recebe e-mails péssimos. Lembra assim, ó, tudo que eu vou me comunicar tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que dar o tom do que eu quero, dizer exatamente o que eu quero e concluir com aquilo que eu de fato eu quero, né, para que fique muito claro isso para a pessoa. Então conversem mais, falem mais do que precisam, né? Exponham isso de uma forma assertiva, de uma forma clara, de uma forma educada, né? Eu vejo assim muita grosseria na comunicação hoje, né? Principalmente do pessoal mais novo, né? São grosseiros, são infantis, né? Usam um linguajar muito pobre, usam assim expressões muito chulas, né? Por que eu reprovei? Tipo assim, poxa, entendeu? Não dá para entender como as pessoas se comunicam realmente muito mal.
Então, tanto na escrita quanto na fala. Procurem ser mais cuidadosos na hora de escrever uma mensagem, na hora de escrever até uma crítica, né, para alguém, né? Então, a educação nesse sentido demonstra a maturidade da pessoa, demonstra a educação da pessoa, né? E lá na empresa, vocês têm que realmente conversar, deixar as coisas claras, não fazer achando que o outro sabe ou achando que eu já falei, tá? A gente comete muito erro com isso, isso às vezes são erros fáceis de lidar, nem sempre, tá? Então, a comunicação é um processo muito importante, né? Você tem ali o conteúdo para estudo, né? Leve em conta essas barreiras, né? Reflita sobre essas barreiras, se não tem algo nesse sentido que está atrapalhando, né, o seu desenvolvimento, né? E procure ser mais assertivo, procure ser mais ponderado na sua comunicação, na sua fala, tá bom? Sucesso para todo mundo e bons estudos.